Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, Amar os vossos inimigos. Amai, não é? Não foi Jesus que nos disse? Amai os vossos inimigos. E hoje vamos entrar nas instruções dos Espíritos, que é a última parte dos capítulos. Vamos ver hoje uma mensagem do Espírito Jules Olivier, recebida em Paris em 1862, e nos diz o seguinte, a mensagem cujo título é A Vingança. A Vingança, o título da mensagem, de Jules Olivier. É o item 9 do capítulo. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. O último, quer dizer, o último que vai ficar para trás é a vingança. E temos formas brandas de vingança, não é? Retaliações, não deixam de ser, não é? Então, a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens. Tendem a se apagar porque nós estamos evoluindo e vamos deixando a parte inferior para trás e vamos desenvolvendo as partes nobres e superiores de nós mesmos. Ela é, a vingança, como um duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Então, isto, 2000 anos atrás. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam, ou seja, que se entregam à vingança, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Toda vez que Kardec fala homens são encarnados, espíritos desencarnados, não é? Então, existem desencarnados que nos inspiram a muitas coisas. Os bons nos inspiram a coisas boas, os maus nos inspiram a coisas más. E existem muitas frentes do bem e muitas frentes do mal, e uma dessas frentes é a vingança. O que faz com que atraiamos aqueles que inspiram vingança? Porque pensamos nela, e aí atraímos pelo pensamento. Como os tristes vão atrair tristes, os desesperados, desesperados, os vingativos, vingativos, e por aí vai. É por sintonia que atraímos, não é? Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. É, por demais, atrasado, primitivo. Então, se nós já estamos engajados nos esforços do bem, claro que ainda não estamos vibrando nos propósitos superiores de forma definitiva, mas pensar e agir no rumo de uma vingança, isto faz com que realmente demonstremos não ter ainda entendido nada de doutrina espírita. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. Então,
O Cristo nos diz: perdoai os vossos inimigos. E a vingança é totalmente contrária ao que Jesus nos disse. É de tal modo contrário que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. Porque para ser espíritas temos que ser cristãos antes. O espírita é uma categoria do cristão. Então existem cristãos espíritas, cristãos católicos, cristãos protestantes, mas todos cristãos. Base, cristianismo. E aí nós temos as várias doutrinas que vêm, explicam e se aprofundam dentro das suas visões no cristianismo. Então, todo aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como nem mesmo é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Falsidade e baixeza. A vingança é uma inspiração. Então, se a pessoa, não vamos esquecer, estamos lá, ainda com essas chagas, como ele diz, a baixeza, a falsidade, alguém nos faz mal, isso já é base suficiente de sintonia para atrairmos ideias. Podemos pensar, mas se nos for sugerido mentalmente, vamos acabar acatando. Por quê? Baixeza, falsidade. Porque aquele que se vinga, geralmente ele cria toda uma situação, não é? Deixa a pessoa subir no tapete para depois puxar, né? Vou fazer o que você fez comigo. Não entendeu nada, por isso ele diz: nem é espírita, nem sequer cristão. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto, era o que estávamos falando, né? Ele cria aquela engendra, não é? Aquela situação, simulando que é próximo, não é? Quem já não viu novela suficiente para entender o que estamos falando aqui e que o espírito Júlio Olivier nos está trazendo aqui? Então, que aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, porque a vingança é a paixão na medida em que oblitera a razão, ou seja, a pessoa não consegue raciocinar com clareza. Esse tipo de pessoa não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu amigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera, seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu amigo sem desconfiança e espera um momento propício, espera um momento propício para atingi-lo sem perigo para ele, o vingador, não é? Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos de matar, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos,
vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava, muitas vezes, outras vezes, rostos amigos e benevolentes. Porque o vingador, ele vai o quê? Vai envenenando as pessoas contra. É um tipo de vingança. Não mata o corpo, mas mata a honra. E a pessoa vai chegando nos lugares e onde via rostos amigos, vê rostos indiferentes. Então ele vai dizer que quando o que quer se vingar é mais forte, quando ele tem recursos para uma vingança, como ele chama aqui, não é? Animal feroz sobre aquele a quem chama de seu inimigo, aí ele vai de frente. Por quê? Porque ele acha que está podendo, tem muito poder, vai, se vinga e destrói. Mas quando ele não se sente mais forte, é que ele usa da hipocrisia, e se não joga o veneno no copo, ou seja, não arma uma situação mesmo para terminar com a vida física da pessoa da qual quer se vingar, termina com a honra e vai envenenando a sua honra nos mais diversos círculos. E aí é o que ele diz: espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava aquele que está recebendo a vingança, não é? Não o vingador, mas a vítima da vingança. É vítima da vingança, não é uma vítima, porque nós não estamos num mundo de vítimas, mas vamos nos tornando vítimas daqueles que foram nossas vítimas, como se diz, num troco infinito. Infinito não, porque nada é infinito na questão do progresso, não é? Num troco indefinido de quando vai terminar. Então hoje eu te bato, amanhã você me bate, depois na próxima encarnação você me bate, eu te bato. Isso pode levar séculos, até que um pare e decida perdoar. Aí corta esse círculo viciosamente tenebroso. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, por quê? Porque o outro foi e já envenenou. Fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Não entende o que aconteceu, gente? O que será que eu fiz? Não fez nada, só teve a sua honra envenenada para aquelas pessoas. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Então, ainda na vingança, ainda existe, como em qualquer crime ou mesmo erro, que não chega a ser um crime, mas bom, se bem que um crime também é um erro, não é? Sempre vão haver fatores vamos dizer assim, agravantes e atenuantes, como na lei dos homens, também na lei de Deus. Então ele diz que aquele que age com subterfúgios, que finge ser amigo, esfaqueia pelas costas, é menos culpável do que aquele que faz cara a cara. É o que ele diz. Covarde que se vinga assim, ele é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens de vinganças e retaliações. Para trás, com esses usos de outro tempo, todo espírita que pretendesse hoje terá ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tornou por divisa fora da caridade. Não há salvação. Essa é a divisa dos espíritas. Mas não
eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder impulso da vingança de outro modo senão para perdoar. Então, ele está falando para os espíritas. A ideia de vingança é algo que não pode mais passar, surgiu, a gente encaminha para a lata de lixo. Temos que trabalhar, difícil seja, passemos a encarnação inteira esforçando-nos para perdoar aquele lá que fez uma coisa terrível. Então vamos nos dedicar a desfazer em nós essas tramas emocionais e mentais do ressentimento, da mágoa, que são tramas de um orgulho ferido. Porque todos os contextos daqui são contextos criados para sermos testados por nós mesmos. Fiquemos atentos. A nossa realidade é a realidade espiritual. Vamos ver com calma a realidade física e vamos ver em todas as situações sempre oportunidades de crescimento e não possibilidade de quem quer que seja nos fazer mal. Ninguém pode nos fazer mal. É isso, meus queridos amigos. Vamos ainda ao último parágrafo, sim, para concluir. Não. Terminamos. Agora já vimos esse parágrafo. Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Muito bem. Então, amanhã estaremos de volta. Tenso, né? Hoje foi a vingança, amanhã o ódio, mas é isso, amai os vossos inimigos, temos que falar sobre isto, mas falar sempre para acalmar os nossos ânimos, a nossa mente e o nosso coração, a fim de sermos os espíritas, os cristãos que realmente viemos ser aqui. Muita paz a todos, até amanhã, com o projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo.